vamos falar sobre a Revolução Industrial Inglesa. Importante, em primeiro lugar, nós entendermos o conceito de revolução. Esse conceito é empregado para designar uma grande transformação, uma transformação que vai se operar em todos os setores da sociedade, setores sociais, econômicos, políticos, culturais. A Revolução Industrial Inglesa tem esse sentido. Nós podemos entendê-la como transformação de duas formas. Alguns historiadores trabalharam bastante a questão das grandes inovações técnicas que antecederam e geraram a Revolução Industrial Inglesa, né? Historiadores como Philip Deane, né, Paul Mantoux, eles trabalharam muito essa questão da Revolução Industrial ser apresentada como uma grande transformação tecnológica, a invenção de máquinas que possibilitaram um incremento substancial na produção de mercadorias. Por outro lado, historiadores trabalharam o conceito de revolução industrial vinculado às transformações humanas que esse acontecimento trouxe. Principalmente historiadores de uma linhagem marxista, como Eric Hobsbawm ou Edward Thompson, que enfatizaram as transformações profundas que ocorreram na vida dos seres humanos. Então, em todos os dois sentidos, podemos entender a Revolução Industrial Inglesa como geradora de profundas transformações e colocar nesse grande fato que ela representa, o conceito de revolução, ele realmente é empregado, né? Trabalharemos agora as causas e antecedentes da Revolução Industrial. A principal é entendermos por que essa Revolução Industrial é inglesa. As profundas transformações que a Inglaterra passa no transcorrer dos séculos XVI, XVII e XVIII, que possibilitaram, né, a esse país ser a primeira nação, primeiro país, a desenvolver esse processo. O mais importante temos que entender aqui que essa peculiaridade inglesa não diz respeito, né, a algo que podemos associar somente a um campo da história, né, um campo religioso, um campo político, um campo econômico. Há um trabalho conjunto desses campos interagindo e que acabam gerando, nesse país, condições necessárias para que ali se desenvolva a Revolução Industrial. Primeiramente, né, a própria reforma anglicana, ela vai afetar as relações de produção no campo. A partir do momento que boa parte das terras pertencentes à igreja são apropriadas pela coroa inglesa, né, e uma parte dessas terras são colocadas à venda em leilões para arrecadar fundos que essa coroa precisa, de recursos, né? Nós vemos que acontece na Inglaterra um processo que não acontece em outros países. É a entrada de uma burguesia relativamente enriquecida com o comércio, ela adquirindo terras, né? Em outros países isso não vai acontecer porque as terras não são vendidas, essas grandes propriedades de terra permanecem nas mãos de senhores feudais ou da própria igreja, e nesse ponto essa burguesia comercial não entra no setor de produção rural, o que na Inglaterra acontece já a partir de meados do século XVI, né? Outra questão também que temos que ressaltar, além dessa questão da reforma anglicana envolvendo a própria questão da venda de terras, é porque na Inglaterra nós temos, desde o século XIII, uma longa tradição de participação política, tanto da nobreza quanto da burguesia, né, em torno de um parlamento, que é organizado em duas câmaras. A Câmara dos Lordes, onde a nobreza se faz representar, e a Câmara dos Comuns, onde a burguesia se faz representar. Esse parlamento, que possui prerrogativas bem claras, colocadas em documento, a Magna Carta, desde o século XIII, ele vai, no decorrer da história inglesa desses séculos, ele vai se aperfeiçoando, ele vai cada vez mais assumindo funções. No século XVI, com a reforma anglicana, Henrique VIII concentra poderes, né? Mas a partir do momento que o governo inglês, o reinado inglês passa para Elizabeth I, né, ela precisando do apoio do parlamento para efetuar as reformas que considerava necessárias, ela acaba fortalecendo a representação parlamentar, né? Ela acaba dialogando, abrindo um espaço de diálogo maior, tanto com a nobreza que a apoiava, mas principalmente com a Câmara dos Comuns, que representava a burguesia. A partir desse momento,
temos na Inglaterra um parlamento que participa lado ao lado com a monarquia de um processo de desenvolvimento econômico, o que não acontece em nenhum outro país europeu, né? Outro aspecto muito importante, para concluirmos aqui a questão dessas questões relacionadas a origens e causas, por que a Inglaterra, né? Nós temos particularmente o fenômeno dos cercamentos. O que são os cercamentos, ou enclosures, a expressão em inglês para esse processo? Os cercamentos são o avanço dessa burguesia comercial sobre as áreas rurais, de duas formas. Uma, comprando a propriedade, né, que a monarquia inglesa coloca à venda. Então, essa burguesia se apropria de grandes propriedades rurais e introduz nela um mecanismo, diríamos assim, de acumulação capitalista, uma produção orientada para o mercado, e não mais aquele mecanismo de produção feudal que caracterizava essa propriedade antes. Esse é um processo. O outro processo é a burguesia comercial se tornando sócia de uma nobreza que precisa de recursos, precisa de dinheiro e vai arrendar suas terras para burgueses que vão transformar as relações de produção existentes nessas terras. Nesse caso, temos o mesmo processo, ou seja, uma transição de uma propriedade feudal para uma propriedade capitalista, das relações de produção feudais para relações de produção capitalistas. Nesse sentido, nós podemos afirmar, né, a Inglaterra é um país pioneiro, né? Esse avanço da burguesia comercial sobre as terras, sobre propriedades feudais, ele não ocorre em nenhum país europeu, né? Ou se ocorre de forma muito mais lenta e menos transformadora, né? Então, já no século XVII, os ingleses reúnem condições para não só possibilitar uma concentração dessa acumulação de capital nas mãos de uma burguesia que enriquece com o comércio externo, né? Mas, ao mesmo tempo, orientar o campo para a produção, né, voltada para o mercado e, particularmente, para as necessidades das novas fábricas, novas oficinas que estão se desenvolvendo para produzir mercadorias que interessam a esse comércio externo, né? Então, particularmente, essas características gerais da Inglaterra, elas vão acabar possibilitando que esse país se torne pioneiro no desenvolvimento da Revolução Industrial. É uma questão importante e aí podemos concluir esse ponto do pioneirismo inglês com um detalhe importante, a Revolução Gloriosa de 1688. A Revolução Gloriosa inaugura o chamado liberalismo político. A Revolução Gloriosa, ela vai produzir um documento, né, que é a Carta de Direitos, a Declaração de Direitos, né, Bill of Rights. Essa Declaração de Direitos, ela consagra bem o papel do parlamento nesse momento. O parlamento assume praticamente o poder político, ainda que durante um bom tempo, até início do século XIX, a Câmara dos Lordes e o rei ainda detêm um certo poder de influência nas deliberações do parlamento, né, na Câmara dos Comuns, mas a trajetória da Câmara dos Comuns fica marcada a partir daí. É a partir de 1688, com essa assunção de poder nas mãos do parlamento, que a Câmara dos Comuns cada vez mais vai se expandir, né, vai possibilitar a aprovação de leis que garantem a burguesia, né, comercial inicialmente, mas depois também a burguesia, a pequena burguesia industrial que vai surgir nesse processo, né, possibilidades de acumular capital, revogando os entraves feudais, né, então, e ao mesmo tempo essa Câmara dos Comuns vai assumindo cada vez mais poderes, vai aprovando cada vez mais leis, até que no meados do século XIX ocorre a grande mudança no parlamentarismo, quando a Câmara dos Comuns se sobrepõe à Câmara dos Lordes. Uma situação que nós temos até hoje na Inglaterra, né? O verdadeiro parlamento é a Câmara dos Comuns. Então, esse processo político, ele acompanha as transformações econômicas que ocorrem na Inglaterra e acaba se misturando com essas transformações econômicas, gerando na Inglaterra as condições propícias para o desenvolvimento da Revolução Industrial.
Então veremos agora as causas gerais da Revolução Industrial, ou seja, o desenvolvimento de fatores que são considerados importantes para que um país desenvolva a Revolução Industrial. Primeiramente, as inovações técnicas, né? E nesse ponto, inclusive, voltamos ao pioneirismo inglês, por uma questão até um pouco tanto quanto, assim, engraçada, mas que tem que ser realçada, né? A Inglaterra não é o país, no século XVII, XVIII, a Inglaterra está longe de ser o país mais desenvolvido do ponto de vista científico na Europa. Outros países, como a França particularmente, ou mesmo a Holanda, né, estavam muito mais à frente que a Inglaterra em termos de pesquisas científicas, de desenvolvimento da ciência. Entretanto, é na Inglaterra que essa ciência prática vai se desenvolver mais e a ponto de serem empregadas as transformações na produção. Então é isso que vai fazer com que a Revolução Industrial possa se desenvolver efetivamente também na Inglaterra, né? Nesse aspecto. A Revolução Científica do século XVII é uma das grandes causas da Revolução Industrial. A Revolução Científica que se desenvolve no decorrer do século XVII, com o aparecimento de propostas no campo da ciência, ela acaba por configurar a ciência com um universo próprio de regras, métodos, leis, separando definitivamente a ciência do pensamento filosófico ou do pensamento religioso. A ciência, a partir do século XVII, ganha um corpo próprio. Ela passa a ter uma definição própria, ela passa a ter um campo próprio de desenvolvimento. Esse desacorrentar da ciência, da religião e da filosofia foi importantíssimo no sentido do desenvolvimento de técnicas, não só aplicadas à produção industrial, como veremos, né? Mas também técnicas aplicadas à pesquisa científica, ao desenvolvimento da medicina, né? Ao desenvolvimento da arquitetura, ou seja, há uma série de ciências que vão se desenvolver a partir daí, ou práticas, né, que vão se desenvolver a partir daí, que são possibilitadas por esse desacorrentar da ciência em relação à filosofia e à religião, né? No campo específico da Revolução Industrial, nos interessa ver particularmente como isso é colocado em termos do desenvolvimento de técnicas aplicadas à produção. E nesse ponto os ingleses são pioneiros, né? Justamente pelo fato de que eles desprezam um pouco a pesquisa de ponta, a ciência voltada para um tempo mais à frente, e dão uma importância muito grande à ciência aplicada, ou seja, a ciência que vai desenvolver técnicas que servem para produzir naquele momento. Então, nesse ponto, máquinas vão surgir na Inglaterra e não surgem em outros países, muito mais preocupados com a ciência de ponta, de aprofundar o desenvolvimento científico, mas não tão preocupados em trazer esse conhecimento para a ciência aplicada, para desenvolver técnicas de produção. Então, nesse ponto, a revolução científica e esse incremento da produção da ciência na produção, no desenvolvimento da técnica, são causas, são importantíssimas para a revolução científica. Outro fator também é a questão da mão de obra, né? E, mais uma vez, destacamos o pioneirismo inglês. Mas, de qualquer maneira, isso acontece também em outros países. Em todos os países europeus, nós temos uma migração campo-cidade. Essa migração, entretanto, na Inglaterra é muito mais acentuada em função dos cercamentos, de que já falamos anteriormente. E justamente é nesse ponto que se forma o que podemos dizer um exército industrial de reserva, uma mão de obra de reserva, que vai se acumular nas cidades. Isso não é algo gratuito, né? Por quê? Ao mesmo tempo que na Inglaterra se aceleram os cercamentos, as leis são aprovadas no parlamento inglês proibindo, por exemplo, a mendicância, proibindo o ócio, pessoas não trabalharem, obrigando as pessoas a trabalhar. Então, nesse ponto, muitas oficinas, muitos artesãos vão se valer dessas leis para praticamente colocar como escravos pessoas que são presas, né? Nas estradas, pessoas que são expulsas de suas terras, camponeses expulsos de suas terras, que são colocados para trabalhar à força. Então, nesse caso, a Inglaterra é pioneira também, não só pela aceleração
né, do processo da migração campo-cidade, promovido pelos cercamentos, mas também por essas leis que obrigam essas pessoas a trabalhar. Elas não podem ficar sem trabalho, né? A mendicância é reprimida severamente na Inglaterra, né? E, ao mesmo tempo, também temos essa questão dos trabalhadores que ficam vagando pelas estradas, ocupando terras. Isso é considerado um crime e eles também são, muitas vezes, colocados para trabalhos forçados. Então, nesse aspecto, a formação de um exército industrial de reserva vai se dar muito mais cedo e em maior quantidade na Inglaterra do que em outros países. É fator primordial para o desenvolvimento da Revolução Industrial, o barateamento da mão de obra, né? Até porque, nesse processo inicial da Revolução Industrial, essa primeira Revolução Industrial, que tem origens muito fortes na Inglaterra, o maquinário não exige uma mão de obra extremamente especializada. Pelo contrário, é uma mão de obra minimamente qualificada para trabalhar com aquele maquinário. Tanto que há um abuso no trabalho de crianças e mulheres, né? Mais frágeis, mais suscetíveis às pressões dos capatazes de indústria, né? Mais com medo, com maior temor de castigos físicos que existem nas fábricas que estão aparecendo. Então, nesse ponto de vista, nós temos que colocar essa questão do exército, da formação do Exército Industrial de Reserva, como um fator essencial para o desenvolvimento da Revolução Industrial. E, mais uma vez, a Inglaterra é pioneiro nesse caso também. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, nós temos algumas características básicas que estão na sua formação, né? Principalmente, a primeira característica, uma transição da manufatura para a maquinofatura. O que significa isso? A manufatura é o tipo de produção existente da época das oficinas, dos artesãos. Está relacionado ao trabalho feito à mão. Os artesãos são artistas, produtores, sim, né? Serralheiros, marceneiros, sapateiros, alfaiates, mas são, antes de tudo, artistas, no sentido da produção original. E daí o emprego das mãos, né? Com a Revolução Industrial, as máquinas vão substituir esse trabalho. Então, daí, essa característica essencial, a transição de uma manufatura para a maquinofatura, o aparecimento das fábricas, né? Esse é o primeiro processo. O processo que podemos também enfocar aqui é a instituição da divisão do trabalho. Particularmente, é uma divisão do trabalho muito precária ainda, com poucas funções, mas ela já existe desde o começo do processo da Revolução Industrial. As fábricas exigem isso, né? As máquinas vão dispor essa divisão mínima possível, geralmente 2 ou 3 funções diferenciadas, mas já apontando no sentido depois de uma maior especialização. À medida que as máquinas vão se desenvolvendo e a produção vai crescendo, a divisão do trabalho vai acompanhando esse processo, se especializando cada vez mais, né? Por outro lado, essa concentração de recursos, máquinas e trabalhadores num único estabelecimento, a fábrica, é uma característica essencial da Revolução Industrial. Na realidade, ela serve para diminuir custos e aumentar a lucratividade, né? Com a divisão do trabalho, esse sistema fica perfeito. Você reúne no mesmo espaço físico, a fábrica, os recursos e investimentos, a matéria-prima que chega, né? As máquinas já dispostas para a produção e os trabalhadores arregimentados para isso. A partir do momento que esse processo é colocado em funcionamento, nós temos a produção fabril. E nesse ponto, tanto a divisão do trabalho como essa concentração serve para diminuir os gastos e aumentar a capacidade produtiva. Então, a fábrica, ela é o elemento essencial no processo da Revolução Industrial. Outro processo que não podemos descartar nesse momento é a concentração dos meios de produção e do capital nas mãos de uma burguesia que está investindo nessas transformações técnicas e no desenvolvimento dessas fábricas. Essa é outra característica da Revolução Industrial. A burguesia aparece cada vez mais como o sujeito, do promotor do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ela vai angariando o poder político, uma participação cada vez maior na vida política da sociedade, inicialmente inglesa. Em outros países, isso vai acontecer no decorrer do século XIX. Na Inglaterra, que a burguesia já tem um certo poder, já ao final do século XVIII. Uma questão também característica da Revolução Industrial é que nós vamos ter cada vez mais a associação da ciência com a produção.
A ciência servindo à indústria, a ciência servindo ao desenvolvimento fabril. Cada vez mais a ciência aplicada vai se sobrepor à ciência como especulação, à ciência como pesquisa de ponta. Então, nesse caso, é o desenvolvimento capitalista que acaba ditando o desenvolvimento científico e não mais as necessidades da sociedade como um todo. Então, temos a partir do século XIX, particularmente, né, essa ideia de uma ciência que serve ao capital, a ciência que serve ao desenvolvimento fabril, a ciência que vai servir à indústria. Isso aí acaba criando uma separação muito grande entre países que desenvolveram-se industrialmente e países que não passaram por esse processo. Então, cada vez mais o movimento científico associado à questão das necessidades geradas pelo desenvolvimento capitalista, pelo capitalismo industrial, né? Outra coisa, característica muito forte da Revolução Industrial, a padronização da produção. O aumento substancial de mercadorias produzidas, particularmente com uma produção padronizada. A ideia de que o mercado é elástico, esse mercado tem que ser sentido. Produz-se para um mercado que não se conhece, um mercado do qual não temos as dimensões exatas dele. Então, esse mercado é checado, esse mercado é investigado. A partir do momento que começa a se conhecer esse mercado, delimitando o que ele consome mais, o que ele necessita mais, a produção vai se padronizando e cada vez mais ela vai sendo padronizada. Nesse caso, nós temos um mercado que passa de elástico para um mercado condicionado, né, aos efeitos da própria produção. Então, essa questão é importante para entendermos a formação do mercado numa sociedade capitalista a partir do século XIX. Não é o mercado do século XVIII, XVII, não é o mercado da sociedade feudal e muito menos o mercado da época da expansão marítima e comercial. O mercado agora é um mercado que vai se ajustar às condições criadas pelo desenvolvimento técnico, padronização da produção. É um mercado que vai se formar a partir do momento que a indústria define o que ele usa, o que ele necessita, o que ele deseja. E não mais aquele mercado aberto, desconhecido da época da expansão marítima ou da época da sociedade feudal, que dizia respeito às necessidades básicas da população, né? Temos agora um mercado realmente criado em torno das condições capitalistas de produção, né? E por último, nós temos aqui a formação da classe operária. A classe operária é uma característica essencial da Revolução Industrial. É um trabalhador de novo tipo. O operário é um trabalhador que não tem qualquer forma de propriedade. Ele não é dono, nem participa da menor forma possível que seja dos meios de produção. Ele recebe os meios de produção do seu detentor, que é o burguês, que é o patrão, e ele vai operar com esses meios de produção, ele vai trabalhar com isso. Então, nesse caso, ao contrário de trabalhadores anteriores, como os servos feudais, por exemplo, né, ou os artesãos, que o antecedem nesse processo transformativo, ao contrário desses trabalhadores, o operário ele é desprovido completamente dos meios de produção. A única relação dele com a fábrica, com o patrão, é o salário que ele recebe. E o salário é pago por hora trabalhada. Então, na realidade, temos aqui um novo tipo de trabalhador, desprovido completamente de qualquer forma de propriedade, tendo que se sujeitar a um horário que a fábrica fornece para ele, não recebendo quando não trabalha, não há descanso remunerado, não há férias, né? Ou seja, ele não passa de uma engrenagem nas máquinas que constituem o sistema fabril. É um trabalhador de novo tipo, esse operário, que caracteriza fundamentalmente a Revolução Industrial.